Olá, muito bom dia para você. Está começando mais uma edição do programa Poder e Negócios. Hoje a gente vai falar sobre a participação da mulher na política, mas também em muitos outros setores. Aliás, onde que a mulher não está e mais, onde que a mulher não é necessária. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. Muito bom dia, vice-prefeita. Muito obrigada por estar aqui. Que prazer conversar com você. E também não tinha lhe dado parabéns pessoalmente por ser a primeira vice-prefeita, né, do Recife. Que coisa boa. Queria começar lhe perguntando qual a importância desse marco para você, mas também para a cidade. Primeiramente, obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui. Dizer que é muito significativo quando a gente enxerga que as mulheres vão ocupando os espaços de poder. Além de significativo, ele abre caminhos. Então, abre caminhos para gerações que estão nascendo, mas especialmente para gerações que já estão aqui, ativas, olhando. As mulheres que estão nos olhando, as adolescentes, as meninas, as mulheres. Então, é um enxergar de abertura mesmo, sabe? De novas possibilidades. A gente pode, de fato, ser o que a gente quiser ser. Eu acho que é uma reafirmação. Como que você tem recebido das mulheres do Recife, né? Essa sua presença? Porque eu imagino que seja muito emblemático para muitas mulheres terem alguém que elas podem se ver, né? Ou alguém que pode entender demandas que são muito comuns das mulheres, por exemplo, em relação ao cuidado com os filhos, em relação à necessidade de ter onde deixar os filhos para poder sair para trabalhar e sustentar a casa. Ou seja, eu acho que, de um modo geral, a mulher sempre foi muito forçada a ter essa ideia de que tem que aguentar porque é assim mesmo e pronto. Isso pode fazer diferença no quão as mulheres vão se sentir representadas através da sua presença na prefeitura? Com certeza. Veja, a primeira coisa que a gente tenta romper é o mito dessa perfeição. Eu sou mãe de 3, eu tenho um filho e 2 filhas, tenho inclusive uma filha de 2 anos e 7 meses e um adolescente mais velho de 17 anos. Então, eu transito nessas faixas etárias. Eu tenho meu cachorro, que é meu quarto filho, que eu amo demais e que me dá trabalho também. Sou casada, tenho minha casa. Então, assim, a demanda doméstica, ela é exigente para a mulher. E a gente precisa romper esse mito, sabe? De que para você estar aí onde você está hoje, parece que não existe nada lá fora, mas a gente dá conta de um monte de coisa, né? Em casa. Então, assim, é desdobramento. Eu voltei a estudar. Então, eu estou fazendo nutrição, estou no 5º período do curso. Olha. Então, aí as pessoas ficam, e aí, vai trancar a faculdade? Eu digo, não, minha gente, pelo amor de Deus, não fale esse nome junto de mim que eu vou dar conta. Enfim, a gente vai se desdobrando, sabe? É difícil, é desafiador, mas é possível. E eu acho que quando a gente elege mulheres para os espaços políticos de uma forma geral, a gente começa a trazer para dentro do universo político uma visão que só a gente que vive. Porque aí um ponto que você traz, né, que eu até já deixo assim como um ponto específico. Veja, a economia do cuidado é uma economia completamente submersa. Ninguém fala dela. Ninguém fala nem que ela gera economia. Ninguém fala nem que ela gera economia. Para você ter ideia, só para a gente pensar um pouquinho aqui, veja, em média, as mulheres trabalham 61 horas por semana nos afazeres domésticos. É muita coisa. É mais do que o que está previsto na CLT, entende? A gente gera, minha gente, com o nosso trabalho doméstico, invisível, não monetizado. Não valorizado. Não valorizado, não reconhecido. Se isso fosse monetizado, geraria 11% do PIB no país. Só o trabalho doméstico? Só o trabalho. Veja, uma mulher que dedica 6 meses de amamentação exclusiva, que é o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, 6 meses de amamentação, minha gente, significa dizer mais de 600 horas. São 650 horas, em média, dedicadas exclusiva à amamentação. E ninguém enxerga, porque é a obrigação da mulher amamentar. Sem falar nas privações que nós passamos desde o momento que descobrimos que estamos grávidas. Não coma isso, não faça aquilo outro, não pode, não sei o quê, muda a roupa, ajeita, as questões hormonais todas, né? Aí vem o parto, aí vem o cuidado, o puerpério, quer dizer, isso é invisibilizado e não monetizado. E aí tem um agravante, veja, a gente está trazendo dados aqui de uma situação enxergando as mulheres, por exemplo, de classe média. As mulheres, quanto mais pobres, com menor grau de escolaridade, mais elas trabalham nos afazeres domésticos. É verdade.
E isso não impede que essa mulher saia de casa para trabalhar, por exemplo. Ela acumula as funções. Só que aí por isso que a gente vê, as mulheres estão cansadas. As mulheres muitas vezes num processo de desgaste, ela não tem tempo para estudar, ela não consegue se profissionalizar, ela não consegue se pós-graduar. Olha, eu vou dizer a você, eu tiro o chapéu cada vez que eu vejo uma mulher pós-doutora. Uma mulher cientista, porque eu fico imaginando o quanto de esforço que essa mulher não fez e não faz. O desgaste, O desgaste, a dedicação para conseguir conciliar esses afazeres, sabe? Dar conta de uma questão que é essencial, minha gente. O tanto de mulher envolvida na descoberta da vacina da Covid, por exemplo. É verdade. Entende? Então, assim, e aí entra um agravante, só para apimentar isso aqui. Quando entra num processo de desgaste da relação conjugal, se essa mulher, por exemplo, ela não trabalha fora de casa, ela só trabalha dentro de casa, qualquer temática que surja em torno de dinheiro, a primeira fala do homem é: quem paga sou eu, o dinheiro quem traz sou eu. Ou seja, você não me ajuda. Você não me ajuda, você não trabalha, quem tem que sustentar a casa sou eu. Nossa. Ou seja, esquece tudo que essa mulher faz em casa. De Agora lavar, deixa ela passar... parar de fazer, né? Pronto. Só era bom que ela dissesse assim: vou fazer greve. Ok, Uma vou fazer semana greve. sem botar o pé na cozinha, sem resolver fogão que quebrou, sem fazer a feira, sem levar menino para médico, sem levar na escola, sem acompanhar a tarefa de casa. É um trabalho de administração. Né? A humanidade depende disso. Isso. E o que é mais cruel disso é o não compartilhamento. É a gente muitas vezes escutar, como nós escutamos comumente, e não sou só eu, certamente você também escuta. Meu marido é tão bonzinho, ele me ajuda. Caramba, minha gente, ele é massa, mas ele é massa porque ele compartilha, porque é combinado, a gente decidiu casar junto, a gente decidiu ter filho junto, sabe? Então, essa coisa precisa entrar na pauta, precisa submergir esse tema, para que a gente saia desse anonimato e de sermos taxadas de super mulheres. E porque a gente também não aguenta. Não dá conta. Exatamente, né? Exatamente. Agora, essa economia do cuidado, ela envolve também tarefas que são remuneradas, tarefas de cuidado que são remuneradas, mas menos do que deveriam. E aí eu falo especificamente ao trabalho doméstico, ao trabalho das cuidadoras, ao trabalho, por exemplo, da técnica de enfermagem, que é essencialmente uma profissional que cuida, né, de pacientes. Envolve isso também? Envolve. E aí, se a gente fizer um recorte de gênero, a gente vai ver que a grandíssima maioria que compõe são mulheres. Verdade. Ou seja, a gente continua massificando, né, permitindo que se perpetue na humanidade essa função do cuidar ao sexo feminino. Eu continuo lançando de que cuidar é obrigação da mulher. A mulher, por exemplo, que não casa, ou a mulher que até casa, que tem sua relação, mas não quer ter filhos, a ela cabe exclusivamente o cuidado dos idosos da família. E aí os irmãos, as irmãs, não, mas você não tem filho, então você pode fazer. Sabe? Então, assim, uma coisa interessante, que eu não sei se você já ouviu isso, mas eu escuto demais. Uma mãe que só tem filho homem, primeira coisa que ela pensa: meu Deus, quem vai cuidar de mim na velhice? Verdade. Rezar para ter boas noras, para elas cuidarem de mim, para elas me ajudarem, se eu precisar fazer uma cirurgia, se eu adoecer. Nossa, é muito comum. Vê, a gente tira os meninos disso. E acha que aquilo não é necessidade e nem interesse deles, né? Pois é. Eu tenho um filho homem e eu vou dizer a você, eu fico às vezes pensando assim, eu digo: meu Deus, que eu esteja educando certo. Porque eu preciso que esse rapaz se dê conta de que o cuidado é dele também, é para com ele também, e para com a família dele, a sociedade e o mundo. E faz parte da construção do caráter dele, né? Para ser um cidadão de bem. Um homem que se importa com os cuidados, né? Não só com a família, mas isso talvez seja melhor no relacionamento dele como chefe, como funcionário, como líder, como gestor. Com certeza, a gente vai conseguir, se a gente se der conta da economia do cuidado, que é um recorte simples, né? Mas extremamente significativo, como a gente já viu aqui. Veja, 11%, se fosse remunerar essa mulher, 11% do PIB seria dedicado à economia do cuidado. Então, se eu consigo fazer esse recorte, esse percentual altíssimo, né? Então, se eu consigo fazer esse recorte e fazer emergir isso, tenha certeza, a gente vai conseguir construir um mundo muito melhor. Porque vai sair do meu ombro, do seu, vai passar a ser nosso, é compartilhado. Como que isso deve moldar o seu trabalho na prefeitura? Pois é, meu trabalho na prefeitura tem sido muito de visibilizar a partir das coisas que nós mulheres passamos, sentimos, desde um constrangimento de andar numa cidade e passar em determinados pontos. Por exemplo, é constrangedor para nós mulheres, em determinados momentos
de andar pela cidade, de nos comunicarmos com as pessoas, quando a gente está num universo muito masculino. Por exemplo, quantas mulheres não descem da calçada porque naquela calçada só tem homem e você está sozinha, você não passa? É verdade. Então a gente precisa trazer isso à tona, porque na temática do masculino, isso passa desapercebido, porque está tão no cotidiano que eles não enxergam, mas quem sente somos nós. É verdade. Então uma das coisas que eu tenho trazido na gestão junto com o João é de trazer, é visibilizar sentimentos, sensações e desafios que nós vivemos. É do universo feminino, mas precisa estar junto com o universo masculino para a gente poder transformar. Porque isso não necessariamente é só interesse feminino, né? Os homens, por exemplo, eu quando trabalhava mais no horário da manhã, eu costumava voltar para casa de bicicleta. Pegava a bicicleta ali emprestados e devolvia perto da minha casa, voltava para casa de bicicleta. Agora, o meu horário de trabalho é à noite. Eu não tenho coragem de fazer isso. E não é só por causa do trânsito. Sim. É porque eu tenho medo de ser abordada. Pois é. E isso não é interesse do meu marido? Claro que tem que ser interesse do meu marido. Tem a ver com a minha segurança, consequentemente, segurança da esposa dele, segurança da mãe do filho dele. Então, esse tipo de coisa tem que ser interesse dos homens também. Tem que ser, né? E com certeza é. Mas por a gente estar fora de determinados espaços ou sermos minoria e ainda em determinados aspectos sermos taxadas de, lá vem a neurótica, lá vem a feminista, só fala disso. Aí eles vão excluindo a gente. Às vezes no sistema de defesa, às vezes no sistema até de ignorância mesmo, sabe? De não alcançar. Então, quando a gente consegue essa paridade, quando a gente consegue compor, por exemplo, a gente tem a virtude aqui de, na Prefeitura do Recife, a gente elegeu pela primeira vez uma mulher na vice-prefeitura. A gente elegeu pela primeira vez um jovem à frente da cidade. E o que é que esse homem jovem, com essa mulher na vice-prefeitura, qual a grande decisão? A paridade nos espaços de decisão da prefeitura. Então, veja, é extremamente simbólico e significativo você pensar que à frente da Secretaria de Saúde, em plena crise mundial, está uma mulher. À frente de uma Secretaria de Finanças, quando a gente escutou a vida toda de que nós não dominávamos matemática, não sabíamos economizar, dinheiro em mão de mulher é terrível, é uma mulher que está na Secretaria de Finanças. À frente da Secretaria de Infraestrutura, é uma mulher. À frente de uma Secretaria de Saneamento, é uma mulher. Então, veja, é você dizer assim, não é o meu sexo que define minha competência. E isso é muito significativo. Veja, eu fiquei emocionada, inclusive, no domingo, o prefeito João Campos publicizou a marca da gestão da gente, quando sempre foi simbolicamente 2 leões, hoje é um leão e uma leoa, em pé de igualdade, nem mais alto nem mais baixo, estão os dois lá. Isso é muito forte. Somos iguais. Isso é muito forte. Olha, muito a se falar desse assunto, hein? Tem pano para 3 programas para a gente falar sobre isso. Mas eu queria também que você comentasse sobre como você tem se articulado em parcerias internacionais, né? A gente sabe do potencial do Recife para exportar conhecimento, para exportar tecnologia, para exportar cultura, ou seja, quantas coisas boas têm saído daqui do Recife. E você tem capitaneado essas relações com consulados. O Recife é uma capital que tem muitos consulados gerais, né, importantes. Como que devem ser essas parcerias e essas articulações para que não estejam construídas agora, porque estamos num momento de crise, mas que se fortaleçam para quando a gente puder avançar mais nessas parcerias? Que tipo de parcerias estão sendo desenhadas? Pois primeiro assim, dizer que eu tenho a seguinte visão do momento pandêmico que estamos vivendo, né, mundialmente. A sensação que eu tenho é literalmente uma mulher dona de casa que tem filhas e filhos, muita gente numa casa e que quando todos dormem, é hora da gente arrumar a casa. Eu tenho essa sensação da pandemia, sabe? O mundo está dormindo. É como se a nossa cidade estivesse dormindo. Então é hora da gente arrumar essa casa, da gente organizar. Então as reuniões... Preparar. Né? Porque quando essas crianças acordarem, tem que estar, no mínimo, tudo muito engatilhado. Então, assim, o que a gente tem feito, né? Isso, assim, por muita visão também do prefeito João Campos. Primeiro, ele pediu que eu assumisse a coordenação das relações internacionais. Eu fiquei super feliz, porque, pasme, Recife só perde para São Paulo. A gente tem aqui 9 consulados gerais, 34 consulados honorários. Ou seja, nós temos na nossa cidade
quase 50 representações de países. Isso é muito relevante. É muito relevante. Isso não está no conhecimento popular. Então, veja, desde a gente servir como ponte para negócios, né, do privado com o privado, dos países, a troca cultural, a troca tecnológica. Nós temos um porto digital aqui, né, que é nosso Vale do Silício. O mundo precisa se apropriar disso, a nossa cidade precisa se apropriar disso. Então, veja, essa parceria, as construções que a gente tem feito, as visitas, muitas online, muitas presenciais, mas eu pretendo visitar todos os consulados, dos gerais aos honorários, todos receberão minha visita. A gente, inclusive, está com a reunião marcada para acontecer, vai acontecer no sistema remoto, mas assim, é isso, é da troca cultural, a pauta da sustentabilidade, sabe, da gente implementar com parcerias o nosso Parque Capibaribe, a gente trazer a paridade de gênero que o mundo já discute, até como forma sustentável de se viver. Não dá para pensar em igualdade dissociada de sustentabilidade de uma cidade onde todas e todos se articulem, vivam de forma plena, né? A gente tem que trazer a pauta e o mundo discute a paridade de gênero. Certo? Então, a questão cultural, a questão tecnológica. Imagina, eu tive com o cônsul do Japão, por exemplo, e uma das pautas com o cônsul do Japão, veja, o Japão, expert em tecnologia, em sustentação, um país que vive sob abalos permanentes, né, os terremotos de mínimo a máximos. Então, veja, por que não trazer com o Japão uma temática dessa pauta de sustentação de tecnológica, por exemplo, as nossas áreas de morro. Você sabe que Recife, geograficamente falando, nós temos quase 70% da área da gente é área de morro. É muita coisa. É muita coisa. Então, trazer isso, prototipar, experimentar, trazer essa interação, eles já estão aqui dentro, ansiando por essa conexão. E aí a gente formatar e a gente conversar, se aproximar e trazer os intercâmbios. Por exemplo, uma das pautas que o prefeito pediu que a gente tomasse conta, junto ao consulado dos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, a questão... Cuja cônsul é uma mulher. Cuja cônsul é uma mulher. Cujos Estados Unidos elegeu pela primeira vez uma mulher vice-presidente. Isso. Veja, os Estados Unidos deu um passo com essa eleição presidencial significante, né? Então, veja, uma das pautas... O ensino da língua inglesa, para capacitar professoras e professores, para capacitar alunas e alunos, quer dizer, fazer essa interação, certo? Com a China, quanto que a gente não tem com a China, né? De comércio, de aprendizado, de parceria. A China super parceira do Recife, inclusive agora durante a pandemia, com doações em massa de máscara, de EPIs, certo? O cinturão em rota, por exemplo, entrar nisso, mesmo que o Brasil ainda não esteja, infelizmente, conectada com isso, mas a gente tem esse desejo de se conectar. Enfim, são pautas inúmeras e a gente quer fazer as articulações e dizer estamos juntos para a gente construir uma cidade de fato para as pessoas, mas acima de tudo com as pessoas. Muito importante. Vamos continuar esse papo então no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta. Estamos de volta com o programa Poder e Negócios. Hoje a gente está falando sobre a participação das mulheres em vários setores da sociedade e, por que não, na política. Estou recebendo aqui no estúdio a vice-prefeita do Recife, Isabela de Roldão. A gente já conversou sobre a economia do cuidado e como isso tem sido atribuído mais para as mulheres, mas precisa ser mais valorizado, né? E não simplesmente desprezado. E a gente partiu de um extremo para outro. Da economia do cuidado, algo que é aparentemente dentro de casa, quietinho, simplesinho, que ninguém vê. E você estava falando de parcerias internacionais, né? Inclusive sobre a participação das mulheres em pontos-chave, né, de países como China, como Estados Unidos. Falando especificamente sobre os Estados Unidos, essas parcerias que podem surgir dos Estados Unidos e os Estados Unidos que está numa nova fase agora, né? Mudou o presidente, tem uma vice-presidente, mulher, negra, ou seja, muitos olhares vão mudar a partir dessas últimas eleições. Como que isso e o comportamento das parcerias que você espera construir nesse momento em que as crianças estão dormindo, como que você acha que isso pode beneficiar o Recife nesse período?
Pois é, uma das coisas importantes que foi conversada na reunião que nós tivemos, inclusive com a participação do prefeito, João Campos, com a cônsul americana, está a pauta da igualdade de gênero. Por exemplo, quando ela traz o recorte de capacitação para as mulheres se tornarem empreendedoras. A gente teve aprovado agora recentemente o projeto de lei que o prefeito encaminhou para a Câmara do microcrédito. A Secretaria do Trabalho, que também é gerenciada por uma mulher, Adriana Rocha, a secretária do Trabalho, tem como desafio e como grande desejo a capacitação. Porque, veja, quando a gente conseguiu aprovar o projeto do microcrédito, tá, para pequenos e pequenas empreendedoras, um dos pontos recortados é a prioridade para as mulheres empreendedoras. Só que a gente entra numa celeuma aí, porque a gente sabe que muitas vezes essa mulher empreendedora, ela consegue a independência de tocar o seu negócio, mas muitas vezes ela ainda está atrelada ao homem, ou seja, o companheiro vai lá, pega o crédito porque você é prioridade e esse crédito eu toco, eu faço, eu aconteço. Isso tem que ser uma preocupação, Tem que ser uma preocupação. Então, a gente precisa trabalhar de fato. E aí os Estados Unidos traz isso, né? A Consul traz isso, né? De capacitar essas mulheres. Capacitar, por exemplo, essas mulheres para o mercado de tecnologia, que nós somos minoria. Verdade. Não é isso? O próprio Porto Digital coloca isso. Nós estamos em número, acho que de 15% de mulheres. É muito pouco. É muito pouco, mas infelizmente a gente ainda não conseguiu. Certamente em decorrência da questão da economia do cuidado que a gente tratava inicial. Porque, veja, quando eu digo que a obrigação doméstica, ela está muito restrita ao universo feminino, significa dizer que desde muito pequena nós aprendemos, e certamente você tem essa lembrança, de que, olha, levanta, vai arrumar sua cama, arrume seu guarda-roupa, vem ajudar a mamãe na cozinha, a gente vai receber gente hoje para o almoço, lave a louça. E se tem menino em casa, era assim, o menino vai ficar com o pai, o menino vai jogar bola, o menino vai brincar e quem vai cuidar da casa é a menina. Então, desde muito pequena, nosso tempo de lazer sempre foi reduzido. Consequentemente, nosso tempo de estudo. Porque se eu pequena não tenho tempo de lazer, como é que eu me dedico ao estudo? Ou o tempo que eu tenho livre, eu vou querer ir para o lazer e não para o estudo. E não para o estudo. Então, assim, há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio está refletido nos espaços que a gente ocupa, certo? Então, tecnologia, estamos lá atrás, num percentual mínimo. Não porque não temos habilidade. A gente até tem habilidade, a gente até tem competência e capacidade de aprender, mas nos faltou, nesse universo tecnológico, a nossa inserção. Quantas meninas jogam videogame? Eu lá vou eu falar videogame entregando Atari. Ninguém sabe o que é isso. É do meu tempo. Né? Quantas meninas acessam joguinhos online para ficar lá horas no computador, no jogo, interagindo? Poucas. É verdade. Porque ainda está restrito para o universo masculino. E aí vem essa reunião com a Consul, junto com esse desejo do prefeito, né, de formar mulheres empreendedoras, especialmente para a área de tecnologia, para dizer, vamos construir sim uma parceria para abrir espaço para formar tecnologicamente essas meninas. Inclusive, foi uma provocação que eu tive essa semana na reunião com o cônsul da Inglaterra e ele colocava isso. Eles também têm projeto para formar mulheres empreendedoras na área de tecnologia. Então, veja, tudo volta para a economia do cuidado. A gente precisa romper esse ciclo vicioso de que só quem tem a obrigação de cuidar da casa somos nós. Dividir, né, essas tarefas. Isso, sabe? Ajudar nossos meninos a construírem esse espaço que seja de fato deles também e não só nosso. E aí a gente abrir a partir desse recorte uma nova possibilidade para as nossas meninas e construir nas nossas mulheres, tirar do nosso ombro o peso exclusivo de adoecer uma criança, adoecer um filho, uma filha, quem leva para o médico sou eu, sabe? Se adoeceu, só é a mamãe que fica de madrugada acordada, sabe? Essa coisa precisa ser partilhada, porque senão a gente não vai conseguir dar conta, a gente vai continuar sendo minoria em todos os lugares e olhando como super mulher as mulheres que conseguem alçar voos maiores, porque, minha gente, não é fácil. Nada fácil. Vice-prefeita, muito obrigada. Para a gente encerrar, eu queria só que você me dissesse como é que você vê o Recife daqui aos primeiros 4 anos em que vocês, no fim desses primeiros 4 anos de gestão. Olha, eu queria agradecer de coração a possibilidade de conversar contigo, né, de compartilhar um pouco dessa história com todo mundo, mas eu enxergo um Recife com autoestima muito mais elevada.
Eu enxergo um Recife com um sentimento de pertencimento. Quando a gente se sente pertencente, pertencida a alguma coisa, a gente cuida, a gente zela. E esse é o desejo que eu tenho, assim, eu acho que é um desafio para a gente, né? Se 1.600.000 pessoas, despertar o pertencimento para que a gente cuide do que é nosso. Nossa cidade é linda, mas precisa que a gente ame, que a gente cuide e que a gente partilhe, porque não é só de um ou de outro, é de todas e todos. É uma cidade para as pessoas, mas acima de tudo, construída com as pessoas. Que bom, que assim seja então. Muito obrigada, bom domingo. Obrigada, bom domingo. A gente vai ficando por aqui, obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui no Poder e Negócios. Tchau, tchau.